Queridos, na verdade, o texto é Romanos capítulo 6. Nós vamos para Romanos capítulo 6 tratar desse tema, como foi dito, tão importante para a vida cristã, que é a santificação. A doutrina da santificação na teologia reformada, ela está inserida na segunda parte daquilo que nós chamamos a obra de Cristo. Então, é uma divisão que tem sido muito útil para mim, muito didática. A obra de Cristo, com relação ao pecado, é vista em 3 etapas. Na primeira etapa, Cristo nos livra da culpa do pecado. Então, isso é o que nós chamamos de justificação. É um ato de Deus, é um momento em que Deus nos considera justos, com base na obra completa de Cristo Jesus e no seu sacrifício na cruz do Calvário. Isso está no nosso passado. A segunda etapa da obra de Cristo, com relação ao crente, é o que a gente chama de... É quando ele, então, primeiro ele nos livra da culpa, em seguida ele começa a nos livrar do domínio do pecado. Do domínio do pecado. Essa parte nós chamamos de santificação. Em contraste com a justificação, a santificação é um processo. Justificação é um ato pontilear. A santificação é um processo que dura a nossa vida toda, é imperfeito e incompleto aqui nesse mundo. E ele termina ou com a nossa morte, quando a alma é santificada plenamente, ou se o Senhor Jesus Cristo vier antes da nossa morte, quando então seremos transformados imediatamente para sermos iguais a Ele, sem pecado inclusive. E a terceira etapa da obra de Cristo é que nós chamamos de glorificação, que será na sua segunda vinda, quando Ele nos ressuscitar de entre os mortos e nos livrar da presença do pecado em nós. Essa parte é futura. No passado, Cristo já me livrou da culpa, um ato. No presente, Ele está me livrando do domínio do pecado, um processo. E no futuro, Ele me livrará da presença do pecado em mim, que será um ato com efeitos eternos, representando a nossa vida imortal no novo céu e na nova terra. Então, isso aqui é importante por várias coisas. A primeira delas é que a santificação só pode ser entendida, ou ela pressupõe que houve a justificação. Só pode ser santificado quem já foi justificado. Um ímpio não passa pelo processo de santificação. Um descrente não passa pelo processo de santificação. Mas é uma obra exclusiva de Deus naqueles que foram justificados. Segunda coisa é que a santificação, ela não inclui a ausência do pecado. A ausência do pecado, quando o pecado será tirado em nós, acontecerá na terceira etapa, na glorificação. Quando Deus nos justifica, que é a primeira etapa, Ele não tira o pecado de nós. Quando Ele nos santifica, Ele quebra o domínio do pecado em nós, mas não tira o pecado de nós. É só na terceira fase que, então, nós seremos livres da presença incômoda do pecado. Nós aqui todos estamos na segunda fase, não é? Cremos que todos que estão aqui já foram justificados mediante a fé na obra completa de Cristo Jesus e que caminham para a glorificação, vivendo, então, nesse período que é chamado de santificação. A santificação consiste, portanto, na ação de Cristo em nós, mediante o seu Espírito Santo, mortificando e quebrando o poder do pecado e nos despertando para viver de acordo com a vontade de Deus, avivando a nossa vontade, o nosso querer e os nossos desejos e orientando-os inteiramente para Deus e para aquilo que Ele reservou em nós. A doutrina reformada da santificação, ela diverge de alguns outros pontos de vista. Diverge do ponto de vista dos liberais, que acreditam que a santificação ela é alguma coisa que não tem efeitos práticos ou concretos aqui nesse mundo, porque nós dizemos que a santificação ela é percebida, ela vai resultar em mudança de vida, arrependimento, mudança de atitude, quebra de velhos hábitos, incorporação de novos hábitos e costumes com relação a Deus, num crescendo. Isso pode ser percebido, é alguma coisa que pode ser mensurada, que pode ser vista.
Também para nós, a doutrina da santificação, ela diverge de algumas visões mais pentecostais que associam a santificação com o exercício dos dons extraordinários. Nós entendemos que, por exemplo, a igreja de Corinto desprova esse ponto. A igreja de Corinto era uma igreja onde os dons espirituais estavam todos em funcionamento, particularmente línguas, profecias e outros, mas é a única igreja que Paulo se refere como sendo carnal. Carnal. Então, para nós, a santificação ela não está ligada à manifestação de dons espirituais, na visão reformada, não é? Não tem essa ligação. E, por último, nós divergimos também das linhas que nós chamamos de perfeccionistas, que dizem que aqui nesse mundo é possível você ter um grau de santificação tal que você chegue ao ponto de não pecar. Então, algumas linhas do pensamento metodista, derivados em Wesley, descrevem aquilo, se utilizam daquilo que Wesley chamou num dos seus sermões, a experiência do amor perfeito. O cristão chega a um nível em que ele ama Deus tão intensamente, tão perfeitamente, que ele perde completamente o apetite para o pecado. Então, ele entra no estado de perfeição. Por mais que a gente almeje isso, né, que Wesley falou, nós, entretanto, reconhecemos que ele não é possível alcançar isso aqui nesse mundo. Sempre nós estaremos em luta contra o pecado. E minha última observação, antes de entrar em Romanos 6, é que, na visão reformada, a santificação é um processo que, de fato, traz libertação do pecado. E que um crente vivendo em pecado é uma contradição ao ensino das Escrituras. Embora a gente fale de depravação total, a depravação total só é ensinada à luz da eficácia da obra de Cristo em nós. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Portanto, pelo poder do Espírito Santo e pela obra de Cristo, o crente pode sim viver nesse mundo uma vida santa, onde o pecado é acidente. Pecado é acidente e exceção. Pecado não pode ser aquilo que nos define. Você não pode ser conhecido como alguém de boca suja, alguém que é fofoqueiro, mentiroso, que se mete nos assuntos dos outros, imoral, pornográfico, impuro, adúltero, desonesto, de temperamento explosivo. Não. Você não pode ser definido pelo pecado. O pecado deve ser uma exceção na vida do crente. É isso que eu creio que o apóstolo Paulo ensina aqui. Meu último ponto é que, na perspectiva reformada, nós somos santificados da mesma maneira que nós fomos salvos, pela graça, mediante Jesus Cristo. Esse é o ponto que Paulo vai destacar aqui. Romanos 6, de 1 a 14. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Paulo escreveu essa seção antevendo uma objeção ao que ele escreveu no capítulo 5. No final do capítulo 5, ele disse o seguinte, verso 20,
Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A lei veio para deixar clara a ofensa do homem. Vimos isso ontem. Mas onde o pecado foi abundante, a graça de Deus foi mais abundante ainda. Alguém poderia tomar essa declaração de Paulo e chegar a uma conclusão errada. Tipo assim, então, se onde abunda o pecado, superabunda a graça, quanto mais eu pecar, maior será a minha experiência da graça de Deus. Não é verdade? Vocês estão rindo, mas sabe quem disse isso? Rasputin. Rasputin, que era monge da igreja ortodoxa, ele era o capelão dos reis russos ortodoxos, ele tinha essa doutrina, que quanto mais ele ensinava os cristãos a pecarem com requintes de maldade, porque quanto mais profundo você peca, quando você pede perdão a Deus, maior será a experiência do perdão e da graça de Deus. Se você peca pouco, precisa pouca graça, mas se você peca profundamente, a experiência da graça perdoadora de Deus é maior. Né? É uma conclusão errada do Evangelho. Não é pela graça o Evangelho? Né? Não é pela graça o Evangelho? Sabe onde é que aparece essa doutrina no Novo Testamento? Lá em Apocalipse, quando Paulo fala daqueles que ensinavam que era necessário conhecer as profundezas de Satanás. Conhecer as profundezas de Satanás. Como é que você pode combater as coisas do diabo se você não conhece as coisas do diabo? Então você tem que se envolver nas coisas profundas de Satanás para que você possa combater as coisas do diabo. E aí vem a consequência. Para você combater o pecado, você tem que se envolver no pecado. Para que se conheça a graça, você tem que viver no estado de desgraça, para que a graça seja abundante. Então, antevendo e profetizando que haveriam cristãos que abusariam da doutrina da graça, como historicamente aconteceu na história do cristianismo, Paulo, então, faz a pergunta no verso... Ele antecipa a questão no verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ele calculou que essa seria a conclusão que alguém tiraria do que ele afirmou antes. E ele mesmo responde no início do verso 2, de modo nenhum. Ou seja, um cristão que vive no pecado, usando a graça de Deus como desculpa, de modo nenhum, diz o apóstolo Paulo. Na língua grega, essa expressão de modo nenhum é o que a gente chama de uma dupla negativa, que não tem tradução em português. A melhor tradução é essa mesma, de modo nenhum. Ela é tão forte que a versão King James traduziu God forbid, ou seja, Deus não permita. Então, isso tudo revela a reação indignada de Paulo diante do pensamento de que um cristão use a graça de Deus como desculpa para viver no pecado. Mal sabia Paulo que era exatamente isso que haveria de acontecer. No período do Novo Testamento, Judas, por exemplo, fala dos libertinos. O Judas aqui é não o Iscariotes, tá? É o autor do livro que tem esse nome antes de Apocalipse. É provavelmente um dos irmãos de Jesus. Lá Judas diz que resolveu escrever porque alguns homens transformam em libertinagem a graça de Deus. Então, já no período do Novo Testamento, já tinha gente abusando da graça de Deus. Daí a pergunta profética de Paulo. Nós vamos continuar pecando para que a graça seja mais abundante? Resposta para Paulo, é inconcebível que um crente viva no pecado apelando para a graça de Deus. Tipo assim, Deus entende, Deus é bonzinho, Deus é compreensivo, Deus é amoroso, Deus me ama. E Ele vai compreender, Ele vai entender a minha vida em pecado. Não vai, não. Tá? Não vai. Pode ter certeza. É o que Paulo vai dizer aqui. Por que para Paulo é inconcebível que um cristão viva pecando, usando a graça como desculpa? Final do verso 2. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? E aqui Paulo introduz a doutrina da nossa união com Cristo como base para uma vida não no pecado, uma vida onde o pecado não tem domínio. A pergunta é curiosa, no mínimo, né? Como é que nós, que já morremos para o pecado,
viveremos no pecado, mostrando que o caminho de Deus não foi matar o pecado, mas nos matar. Imagina uma relação em que você é escravo de alguém e você quer sair daquela relação. Só tem duas maneiras para aquela relação terminar. E a melhor delas é o seu patrão morrer. Mas existe uma outra solução para aquela relação terminar: você morrer. Não é isso? Escravos mortos, eles não são mais escravos, eles não podem mais obedecer ao seu patrão. Paulo diz aqui que nós morremos para o pecado. Não foi o pecado que morreu. Essa é a terceira etapa, quando Deus vai tirar o pecado de nós. Não é, o pecado não morreu em nós, nós é que morremos para o pecado. E se nós estamos mortos para o pecado, como é que nós vamos viver obedecendo ao pecado? Então, a base para Paulo dizer que um crente não pode viver no pecado é a doutrina de que o crente já morreu para o pecado. Mas quando é que a gente morreu para o pecado? Na verdade, eu me sinto muito vivo com relação ao pecado, não é? Quando é que eu morri para o pecado? A resposta vem a partir do verso 3. Porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Vocês ignoram o significado do batismo? Pergunta o apóstolo Paulo. O batismo significa exatamente isso. É batismo na morte de Cristo. A palavra batismo aqui significa identificação, o sentido é identificação. Vocês foram identificados com Cristo na sua morte, e o batismo é a prova disso. O batismo representa isso, que vocês já morreram com Cristo. Verso 4, fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. Vocês ignoram isso? Pergunta o apóstolo Paulo. Quando vocês foram batizados, o batismo representava exatamente isso, que vocês estavam unidos não só na morte de Cristo, mas no sepultamento. Quando Ele morreu, vocês estavam morrendo com Ele. Quando Ele foi sepultado, vocês estavam sendo sepultados com Ele. E não só isso, verso 4. Para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos, assim também andemos nós em novidade de vida. Paulo aqui introduz a doutrina da união mística do crente com Cristo. Quando eu falo mística, não é místico no sentido que é usado aqui, mas é a união espiritual do crente com Cristo. E aqui, ele está refletindo o que disse no capítulo 5, que por falta de tempo, na verdade eu devia expor o capítulo 6 à luz do capítulo 5, mas o tempo não dá. No capítulo 5, Paulo diz que o pecado entrou no mundo através de um homem que foi Adão. E Deus resolveu o problema da mesma forma como o problema começou. Se por um homem entrou o pecado no mundo, através de outro veio a redenção. Donde então, mais adiante, Paulo vai chamar Cristo de o segundo Adão e o último homem. Da mesma forma que Adão era o representante de toda a raça humana, e quando Adão caiu, a raça humana caiu com ele, Cristo é o representante do povo de Deus. Quando Cristo morreu, nós morremos com Ele. Quando Ele ressuscitou dos mortos, nós ressuscitamos com Ele. Da mesma forma que a história de Adão é a nossa história, a forma de Cristo é a nossa história. Os dois são duas cabeças de raça. Eles são a porta de entrada para dois povos e dois mundos. Então, teoricamente, a humanidade toda está pendurada ou no cinturão de Adão ou no cinturão de Cristo. Ou você está em Adão ou você está em Cristo. E a história de um vai ser a sua história. Se você está em Adão, você vai viver em Adão e vai receber a herança de Adão, que é o pecado e a condenação eternas. Se você está em Cristo, você vai receber a herança de Cristo, que é a vida eterna e a felicidade do novo céu e na nova terra. É assim que Paulo vê a humanidade, ou em Adão ou em Cristo, num dos dois. Então, quando ele diz aqui, vocês ignoram que o batismo representa isso, essa união fundamental com Cristo, que é o cabeça da igreja. A história de Cristo é a sua, ele era o nosso representante. Quando ele morreu na cruz, ele estava morrendo em nosso lugar. Quando ele foi sepultado em nosso lugar. E quando ele ressurge em nosso lugar. Então nós estamos unidos a Cristo. Isso aconteceu há 2000 anos atrás. Não é uma questão de você sentir. Não é questão de você sentir. Você não sente que está unido a Cristo. Você não sente que está sepultado com Ele. Você não sente que morreu com Ele, porque isso é algo que Deus fez quando você nem nascido era. Ele incluiu você no seu Filho, Jesus Cristo. É um ato de Deus. Você experimenta os efeitos disso na regeneração e na santificação e, finalmente, na glorificação.
Mas a base da santificação é esse fato de que Deus incluiu o seu povo na morte do seu Filho, na morte, sepultamento e ressurreição. Aí, veja no final do verso 4. Vamos rever o verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. O que é andar em novidade de vida? É você andar nessa vida nova que você recebeu através da união com Cristo, que veio pela palavra, pela sua conversão e pela ação do Espírito Santo. Então, nós não andamos mais como andávamos antes, mas nós andamos agora em uma vida nova que tem sua origem, sua força na obra de Cristo, na sua morte e na sua ressurreição, a qual nós fomos unidos. Nós agora vivemos em novidade de vida. Paulo argumenta, por quê é novidade de vida? Porque se fomos unidos, estou no verso 5, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, a palavra semelhança aqui é basicamente retórica, você pode tirar, se fomos unidos com ele na sua morte, certamente seremos também na sua ressurreição. Por isso que é novidade de vida. Morrer com Cristo significa morrer para o pecado, mas é mais do que isso. Quando ele ressuscita, eu ressuscito para viver uma vida nova. A morte de Cristo cuida do pecado, a ressurreição, o poder para viver e agradar a Deus. Então é preciso as duas coisas, não é? Não só a morte, mas a ressurreição. É por isso que é novidade de vida. Muito bem. Essa é a base da santificação, a união com Cristo. Isso aqui é muito importante. Gente, quando eu me converti, eu estava até dizendo para o pastor Itamar, eu fui criado numa igreja presbiteriana. Me desviei aos 16 anos de idade. E fui para o mundão, vivi uma vida longe de Deus. Aos 23 anos, Deus me chamou. Em casa com a minha mãe, que foi minha mãe 2 vezes, né? Porque primeiro me deu a luz e segundo me levou a Cristo. E minha vida mudou completamente. E quando eu me vi convertido, eu não quis ir para a igreja presbiteriana, porque eu achava que a doutrina da predestinação era coisa do diabo. Fui para a igreja batista e mergulhei, só para vocês saberem, tá? Então, se alguém quiser me convidar para ser pastor na sua igreja, tranquilo, porque eu já fui, inclusive, batizado por imersão, posso ser pastor em qualquer igreja batista sem problema nenhum. Mas aí, durante os 2 anos que eu passei na igreja batista, eu tinha um pastor, meu pastor era muito arminiano, ele me deu todas as obras de Wesley para ler, os livros de Charles Finney. Eu me tornei um arminiano assim, ferrenho. Eu fui discutir com o pastor da igreja presbiteriana onde eu tinha sido criado, e na cara dele eu disse, essa doutrina sua é diabólica da predestinação, porque o senhor acreditava que eu era predestinado, por isso que o senhor nunca veio pregar o evangelho para mim. Eu não me lembro de uma vez que o senhor veio atrás de mim quando eu me desviei, porque o senhor acreditava que eu era predestinado. Ele olhou para mim e disse, eu não estava certo? Ok. Contra fatos não há argumento, né? Contra fatos não há argumento. Mas eu estou contando tudo isso para dizer que nesses anos eu queria muito ser santo. Continuo querendo. Naqueles anos eu queria, com todo o fervor de um novo convertido, viver uma vida santa, cheia do Espírito Santo, agradável a Deus. Eu queria ser como Charles Finney, cheio do poder de Deus. Eu queria ser como Wesley, pregando às multidões na autoridade e no poder do Espírito Santo. Me dedicava a jejuar, orar e ler a Bíblia várias horas, todo dia. E eu ficava constantemente frustrado, porque todas as decisões que eu tomava contra o pecado, eu quebrava no dia seguinte. O pecado dentro de mim parecia aquele boneco, como é que chama aquele boneco de plástico que tem o fundo de areia? Você dá um tapa nele, ele vai, e aí ele volta. Tem um nome aí, eu esqueço qual é. É o João Bobo, né? Então, o João Bobo dentro de mim, que não era nada bobo, né? Eu dava um tapa nele, ele ia, no dia seguinte lá estava ele de volta. Então, essa luta contra o pecado, onde eu era constantemente derrotado, aquilo me levou a desespero inúmeras vezes. Até que um dia,
Eu já pregava naquela época, fui convidado para fazer uma palestra em algum lugar, não me recordo agora, e o texto que eu escolhi foi João 10, quando Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então, à medida que eu preparava o sermão naquela passagem, os olhos se me abriram. E eu disse: é pela graça, não é pelos meus esforços, não. Porque eu reunia toda a minha força de vontade, toda a minha resolução, todo o meu propósito para lutar contra o pecado, somente para me ver derrotado pelo pecado no dia seguinte, isso durante anos. Finalmente eu entendi, eu sou santificado da mesma forma pela qual eu fui salvo, pela graça e a misericórdia de Deus. Então eu tenho que depender de Deus, eu tenho que buscar em Cristo poder para vencer o pecado e não na minha vontade, no meu domínio próprio, porque de fato ele não tem condições nenhuma de vencer o pecado. E essa é a razão pela qual eu creio que tem muito crente lutando contra o pecado, sofrendo, se sentindo frustrado, porque está lutando pelas suas próprias forças. Está lutando com base na sua intenção, no seu propósito, na sua força de vontade, que não são páreo para o João bobo que está dentro de nós. Não são páreo para o João bobo que está dentro de nós. Paulo, quando vai dizer que o crente não vive pecando, ele não faz isso à luz do esforço pessoal do crente, mas ele começa apresentando a doutrina da nossa união com Cristo na morte e na ressurreição. É daí que a gente vai tirar a força para viver uma vida de santidade. E a partir daí ele diz três atitudes práticas para que isso se torne uma realidade em nós. Primeira, nós temos que saber isso. Note que ele começou essa parte dizendo: vocês ignoram o significado do batismo? Vocês já foram batizados em Cristo, mas sabe o que é que isso representa? Que vocês foram sepultados com Ele e ressurgiram com Ele para uma nova vida. Vocês ignoram isso? Então, depois de falar, né, veja como é importante, né, Paulo já começa perguntando: vocês não sabiam? Então, saber é a primeira coisa. Você primeiro precisa conhecer a respeito disso. Veja o que diz o verso 6. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Antes ele tinha falado: vocês têm que viver em novidade de vida. Mas como é que eu vou viver em novidade de vida, Paulo? Primeiro, você tem que saber uma coisa. Existe um ponto fundamental que você precisa tomar conhecimento. Você precisa saber isso. E o que é isso? É que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. O velho homem é a natureza adâmica que há em nós. Ela é chamada de velho homem porque ela é herdeira do primeiro homem, que foi Adão, e que é, portanto, o mais velho de todos. Então, nós temos em nós a natureza do homem mais velho, que foi o primeiro que foi criado, que é Adão. E essa natureza ela é pecaminosa, ela é inclinada ao mal. Na cruz, Deus não somente estava crucificando o seu filho, mas o velho homem que há em mim foi crucificado com ele, o velho homem. O sangue foi derramado para os pecados. Pecados é aquilo que eu faço, mas a cruz é para o pecado. Pecado é aquilo que eu sou. A cruz é para o pecado, o sangue é para os pecados, aquilo que eu faço. Então Deus tomou conta não somente dos pecados com o sangue do seu filho, mas do velho homem que habita em mim, crucificando-o na cruz para que, no verso 6, o corpo do pecado seja destruído, ou seja, para que o domínio do pecado sobre o meu corpo seja destruído e que eu não sirva mais ao pecado como escravo. Servir ao pecado como escravo é você todo dia fazer a vontade do pecado. O pecado aqui é personificado como se fosse um soberano. E ele é um rei que está dentro de nós, está longe de ser um João bobo, né? Ele, na verdade, é um rei que está dentro de nós e que quer tomar posse e dominar a minha vida, meus atos, meus pensamentos, minhas palavras, minhas escolhas e as minhas intenções. Alguém é escravo do pecado quando tudo o que ele faz, pensa, diz, escolhe e age é orientado pelo rei pecado.
Ele faz estas coisas porque ele é escravo do pecado. A base para você romper a escravidão do pecado na sua vida é você saber que esse rei que está dentro de você, ele já foi crucificado na cruz e que, portanto, ele não tem mais direito sobre você. O velho homem foi crucificado. Portanto, para que você não sirva mais ao pecado como escravo. Mas, como Paulo diz aqui, é preciso que você saiba disso. E eu creio que a falta de conhecimento dos crentes sobre a riqueza do Evangelho é a causa de tantos viverem uma vida subcristã. Isso é o resultado desse tipo de ensino. Doutrina divide, doutrina mata, teologia seca, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nunca vi um texto tão usado fora de contexto como esse, né? Não estudar a Bíblia, conhecer teologia, isso, nada, vamos amar o próximo, procurar ser cheio do Espírito Santo. É bobagem isso, porque não conhece o Evangelho, é que os crentes vivem uma vida subcristã. Tem a história de um homem muito rico que morava no Canadá, Canadá. E aí foi quando, isso aí, muitas décadas atrás, teve a famosa corrida de ouro na Austrália, quando descobriram ouro na Austrália. Esse homem tomou notícia disso, ele vendeu lá os seus bens e pegou um navio, viajou até a Austrália e foi prospectar ouro, foi procurar ouro, né? Descobrir ouro. E durante anos ele não pesquisou, garimpou e ele nunca achou nada. E o resultado é que ele perdeu toda a fortuna dele. E o dinheiro que sobrou dava só para ele comprar uma passagem para voltar de volta para sua casa, passagem de navio, naquele tempo não tinha avião. Então ele chega no porto, lá na Austrália, e ele compra uma passagem para o seu país e só sobra mesmo dinheiro para comprar um lanche, uns pedaços de queijo e umas bolachas lá, porque a viagem durava mais de um mês e ele tinha que comer durante aquele período, né? E o dinheiro só dava para aquele lanchinho. Ele então comprou a passagem, pegou o lanchinho, entrou no navio. Nos primeiros dias, aquela fatiazinha de queijo, pedacinho de bolacha, foi vivendo, acabou. Em menos da metade da viagem, ele já não tinha mais o que comer. Aí começou a passar fome. E a barriga roncava com a fome. E o que dava mais tristeza para ele é quando ele passava pelo restaurante do navio e via os outros passageiros comendo do bom e do melhor, tudo farto, né? E ele lá passando fome e tal. O capitão notou a situação e foi perguntar para ele: o senhor está bem? Ah, capitão, você não tem ideia da miséria que é a minha vida. Aí contou, desfilou o rosário de lágrimas para o capitão chorou, tá. Perdi tudo, capitão, e agora? Eu estou morrendo de fome, porque eu não tenho dinheiro para pagar as refeições. O capitão disse: espera aí, você não sabia que as refeições estavam incluídas no preço da passagem? Ilustra muito bem a vida de muitos crentes. Eles não têm ideia da riqueza de Cristo, não têm ideia do poder do Evangelho. Ficam lá ou passando fome ou comendo biscoitinho, enquanto que os crentes que sabem estão lá se banqueteando e festejando na plenitude de Cristo. Então você tem que saber, essa é a primeira coisa. Ele continua explorando esse assunto, né? No verso 6. No verso 9 ele diz: sabedores, vê como ele insiste nisso. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, porquanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Você tem que saber isso, que da mesma forma que Cristo morreu de uma vez para o pecado e ressuscitou para Deus, vocês também morreram com ele e ressuscitaram com ele, para que vocês não vivam mais uma vida debaixo da escravidão do pecado. Você tem que saber isso. Você tem que saber. Mas o segundo passo é considerar-se, que é um pouco mais além, que está no verso 11. Assim também vós, ele se refere ao que ele disse no final do verso anterior, que Cristo, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês. Considerem-se mortos para o pecado e a semelhança de Cristo, considerem-se vivos para Deus em Cristo Jesus. Da mesma forma como Cristo morreu para o pecado e vive para Deus, assim também vocês se considerem mortos para o pecado e vivos para Deus. Em que isso é diferente de saber? Eu vou contar uma ilustração que ajuda a compreender. Quando a loteria esportiva foi inaugurada, muitos anos atrás, eu morava em Recife, me lembro bem de uma história que nunca saiu da minha cabeça.
Um homem fez aposta nos 13 jogos. Naquele tempo era uma cartelinha que você furava com a caneta Bic, né, os jogos, marcava e ficava acompanhando e marcando com a caneta do presidente lá a carteirinha. Aí o homem jogou, né, pegou a cartelinha, radinho de pilha, e no fim de semana estava acompanhando os jogos. Primeiro jogo acertou, marcou. Segundo jogo acertou, marcou. E foi acertando tudo. Né? Domingo à noite, né, já assim, o último jogo ele tinha acertado 12. Já reuniu a família com um rádio assim, ouvindo lá, né, tiraram a loteria esportiva e acertou os 13 jogos, 13 pontos. Aí esse homem, quando ele tomou conhecimento que tinha feito os 13 pontos, ele considerou-se um homem rico. Aí deu o apartamento para a sogra, o carro para o vizinho, queimou os móveis em praça no meio da rua, porque no dia seguinte ele ia pegar milhões de cruzeiros, que era o prêmio acumulado na loteria esportiva. Entenderam a diferença de saber e considerar-se? Quando ele soube que fez os 13 pontos, considerou-se rico e começou a agir como um rico. Tolo, é verdade, porque no dia seguinte ele descobriria que mais 10 mil brasileiros também tinham feito os 13 pontos, né? E ele, na verdade, não ganhou muita coisa, não. Foi uma história trágica essa daí. Mas o ponto permanece, né? Ele soube e ele considerou-se. Então, é isso que Paulo está dizendo. Você tem que saber que você foi unido na morte de Cristo e na sua ressurreição, e você tem que se considerar assim. Essa é a única coisa na Bíblia, eu creio, de que você pode realmente tomar posse. Porque em muitas igrejas o pessoal tome posse disso, tome posse daquilo. Não, tem que tomar posse. Mas disso aqui você tem que tomar posse pela fé. Isso aqui é um ato de fé. Você se considerar aquilo que Deus está dizendo que você é. Não é questão de você sentir. Como eu disse, não é questão de você sentir. É você saber. Deus está dizendo, Augustus, eu lhe incluí na morte do meu filho e na ressurreição do meu filho há 2000 anos atrás. Você morreu para o pecado, Augustus, e você vive para mim. Então, considere-se assim. Veja você mesmo assim. Tome posse dessa verdade todo dia. Conta que Agostinho, que é o maior teólogo da história da igreja no primeiro milênio, antes de se converter, ele teve uma vida muito devassa. Ele converteu-se com mais de 40 anos, né, Agostinho. A mãe dele é uma santa mulher de Deus, Mônica, orava por ele todo dia. E o Agostinho, depois da conversão, tornou-se santo homem de Deus. Um dia, andando nas ruas da sua cidade, uma antiga amante o reconheceu e disse, Agostinho! Ele ouviu a voz, olhou para trás, viu que era a mulher, continuou andando, né? A mulher veio atrás, Agostinho! E Agostinho, né, caminhando. Aí, finalmente, a mulher gritou, Agostinho, sou eu! Ele virou-se para trás e disse, mas não sou eu! Não é? Considerou-se morto, não é? Agostinho morreu, não é? O antigo Agostinho que você conheceu, mulher, está morto. Considere-se morto. É o segundo passo. É assim que você tem que se considerar. Terceiro passo, primeiro você tem que saber. Segundo, você tem que se considerar, aceitar pela fé, tomar posse dessa verdade que Deus está dizendo, que você está unido ao Senhor Jesus Cristo. A terceira parte é você entregar-se, oferecer-se a Deus, que começa no verso 12. Não reine, portanto aí introduz a conclusão do que ele disse antes. O que é que ele disse antes? Considere-se morto para o pecado e vivo para Deus. Portanto, à luz dessa realidade, não reine o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Não permita que o pecado reine no corpo de vocês, de maneira que vocês venham a obedecer às paixões. As paixões são as ordens que o pecado dá a você, de dentro. Eu quero aquela mulher, eu quero aquele carro, eu quero o emprego desse cara, eu quero a vida desse cara. Então, as paixões são os desejos do pecado dentro de nós. Paulo diz, agora, à luz disso, sabendo e considerando-se, não deixa que o pecado determine a sua vida, os seus pensamentos, as suas escolhas, as suas palavras, o seu caminhar, as suas atitudes. Não reine o pecado no seu corpo mortal, de maneira que você obedeça às paixões.
Ao contrário, né? No verso 13, continuando, nem ofereça cada um de vocês os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. O pecado aqui, mais uma vez, ele é personalizado como se fosse um faraó, um rei. Paulo está dizendo, não se ofereça mais ao pecado. Não se ofereça mais, não ofereça os seus membros ao pecado. Membros aqui são todas as nossas faculdades, não é somente os nossos membros físicos, mas nossa consciência, nossa vontade, nosso querer, a nossa memória, aquilo, o que eu sou. Não se ofereça mais ao pecado como instrumento de iniquidade, para que o pecado opere a iniquidade através dos seus membros. Porque é assim que o pecado age, ele nos usa para disseminar a iniquidade. Palavras mal feitas, ações mal escolhidas, pensamentos impuros. A gente se torna escravo do pecado e nós somos usados por ele como instrumentos de iniquidade. Paulo diz, não reine o pecado, não se ofereça mais ao pecado como instrumento de iniquidade. Ao contrário, veja no verso 13, oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Agora eu posso me oferecer a Deus, porque eu não sou mais escravo do pecado. O princípio que está aqui é aquele que Jesus ensinou. Ninguém pode servir a dois senhores. Se você é escravo do pecado, você não pode ser escravo de Deus. Então você primeiro precisa ser libertado da escravidão do pecado, para que você possa se oferecer como servo de Deus. E isso Deus já fez quando Ele tirou não o pecado, mas tirou você da equação, crucificando você na cruz. O velho homem, aquilo que você é por dentro, morreu para o pecado na cruz, foi sepultado e ressuscita uma nova criatura em novidade de vida. Então, com base nisso, você agora pode dizer não ao pecado. Você não precisa mais pecar, o que me lembra as definições de Agostinho das fases do homem. É interessante isso aqui, é bonito em latim, que eu me esqueço. Então, vem. Lá no paraíso, Adão podia dizer, eu posso não pecar. Eu posso não pecar. Aliás, não. Primeira fase é, lá no paraíso, Adão dizia, eu posso pecar. Ele tinha essa possibilidade. Ele foi criado com a possibilidade de pecar. No paraíso, ele podia dizer, eu posso pecar. Depois que ele caiu, Adão agora diz, eu não posso não pecar. Depois que Adão se converte, ele diz, eu posso não pecar. E depois que Adão é ressuscitado dos mortos, ele diz, eu não posso mais pecar. São 4 fases. 4 fases. Essa fase em que nós estamos vivendo é aquela em que nós podemos dizer, eu não preciso pecar. Eu não preciso pecar. Você pode dizer não ao pecado, porque ele não é mais o seu senhor, ele não é mais o seu dono. Você pode se oferecer a Deus, que é o seu novo patrão. Deixa eu contar 2 ou 3 ilustrações para ficar claro isso aqui. Eu vou começar com a história da saída de Israel do Egito. Todo mundo conhece os fatos. Deus, através de Moisés, tira o seu povo da escravidão de 430 anos. Durante 4 séculos e meio, os israelitas serviram a Faraó, aos deuses, aos reis do Egito. Nasceram, toda aquela geração nasceu escrava, e os pais deles nasceram escravos, e os seus avós nasceram escravos, foram escravos a vida toda. Eles não conheciam outro estilo de vida que não fosse a escravidão. A liberdade era novidade para eles. Moisés tira esse povo da escravidão, abre o Mar Vermelho, passa com os israelitas e eles emergem do outro lado, um povo livre. Livre. Agora imagine a cena, se possível. Faraó do lado de cá, do mar, vendo os israelitas livres do outro lado, ele pega o megafone, né, e diz, voltem meus escravos, vocês me serviram a vida toda, vocês nasceram na minha casa, seus pais foram meus servos, seus avós foram meus servos, a vida toda vocês foram meus escravos, voltem. Eu tenho certeza que, se isso fosse possível, muitos israelitas, ao ouvir a voz do antigo patrão, eles se lançariam no mar, nadariam de volta para beijar o pé de Faraó. Não parece ridículo isso?
mas é exatamente o que você faz toda vez que você peca. Porque Deus já lhe libertou da escravidão do pecado. Quando você ouve a voz do antigo patrão, você sente o desejo de nadar o caminho de volta e fazer a vontade dele, mesmo que Deus já lhe trouxe para o outro lado do mar e você é livre, você não precisa obedecer ao pecado. Mas por causa de ter vivido na escravidão o tempo todo, a voz de Faraó desperta o escravo que há em nós e nós queremos voltar e servir o pecado quando o pecado nos chama. Mas nós não precisamos fazer isso. Quando teve a libertação dos escravos nos Estados Unidos, depois da Guerra da Secessão, a guerra civil que dividiu os Estados Unidos sobre a questão da escravidão, e finalmente o lado abolicionista venceu, todos os escravos nos Estados Unidos eles foram declarados livres. E eles, portanto, agora eram vistos pela lei como cidadãos iguais aos homens brancos, aos americanos. Os afrodescendentes vistos como americanos, com os mesmos direitos e tudo. Contudo, há relatos e mais relatos de que nos primeiros anos após a declaração de liberdade dos escravos, aqueles homens e mulheres que tinham nascido na escravidão e que viveram a vida toda na escravidão, ainda que legalmente livres, tinham dificuldade em se adaptar à nova vida. Porque a vida antiga os tinha marcado de tal maneira, por exemplo, que quando ele ia numa calçada, que vinha um homem branco do outro lado, ele parava, se curvava e deixava o homem branco passar. Ele não tinha que fazer isso, ele era livre. Mas o costume da vida antiga na escravidão levava ele a fazer isso. Eu estou definindo o crente. Você viveu uma vida de pecado, mas Deus em Cristo libertou você. Você não é mais escravo do pecado. O pecado não é mais o seu patrão. Você não tem que obedecer. Eu sei que sua boca está torta por causa do uso do cachimbo, né? Não é assim que o pessoal diz, o uso do cachimbo entorta a boca. Mas você agora não tem mais que viver de boca torta. Você não tem mais que voltar para os pés do faraó pecado, porque Deus em Cristo já fez o ato fundamental da sua libertação, lhe uniu a Cristo na sua morte e na sua ressurreição, e você tem que saber isso, considerar-se assim, e oferecer-se a Deus com base nisso. Olha a promessa do verso 14. Quem está prometendo isso é Deus na sua palavra. Porque o pecado, o que é que diz aí? Não terá domínio sobre vós. Você quer essa vida em que o pecado não tem domínio sobre você? Você quer conhecer isso na prática? Lembra que eu não estou falando de perfeição. Quando eu estava estudando na África do Sul, foi lá que eu fiz o meu mestrado, numa universidade reformada que tinha lá, muito boa, até hoje existe, muito boa. Uma vez eu fiz uma viagem, eu morava numa cidadezinha chamada Potchefstroom, ficava no coração da África do Sul. Uma vez eu e minha esposa, nós fizemos uma viagem com um casal de estudantes, amigos nossos. A gente saiu lá do coração da África do Sul, descemos até a cidade do Cabo, Cape Town, que é o ponto mais extremo da África, extremo sul da África, cidade muito bonita. Depois subimos de volta pela costa do Oceano Índico, entramos em Durban até voltar em casa. Uma viagem bonita, demorou algumas semanas, 5.000 quilômetros de carro. Quando nós chegamos, um amigo nosso perguntou se a viagem foi boa, se tudo tinha corrido bem, se o carro tinha dado algum problema. E eu respondi dizendo, furou um pneu. Mas o que é um pneu em 5.000 quilômetros? Se o seu pneu fura a cada 100 metros, tem alguma coisa errada. Eu não estou dizendo que ele vai furar, mas deve ser nessa proporção. Um pneu furado a cada 5.000 quilômetros. Como eu disse, eu não estou pregando perfeição, mas eu estou dizendo que por causa do que Cristo fez e da nossa união com Ele na cruz, você pode viver uma vida em que o pecado não é necessário. E eu comecei essa palestra dizendo que eu acredito que muitos cristãos, porque não sabem disso, eles não se consideram assim, eles vivem uma vida subcristã. Eu me arrepio todinho quando eu vou pregar numa igreja, o pastor pede para alguém lá pregar, aliás, orar, e a pessoa ora e diz, oh Deus, perdoa os nossos pecados, nós pecamos todos segundo por pensamento, palavra e por obra. Espera aí, meu irmão, então você não é crente.
pecar todo minuto por pensamento, palavra e obra, o que eu vou fazer com Romanos 6? O pecado não terá domínio sobre vós, foi crucificado com ele o velho homem para que não sejais escravos. O que eu vou fazer com Romanos 6? O que eu vou fazer com Romanos 6? Então, eu não estou ensinando perfeccionismo, mas uma vida de vitória sobre o pecado, em que você pode desfrutar da santidade, da libertação, tempos longos na presença de Deus, sem que o pecado seja necessário. Claro, eu creio que essas pessoas, quando dizem esse tipo de coisa, é que elas esquecem de fazer a distinção entre tentação e pecado. Porque tentado, eu sou tentado por pensamentos, palavras e obras todos os minutos da minha vida. A tentação vem, está o tempo todo na minha cabeça. Mas porque eu morri para o pecado, eu posso dizer aos pensamentos, não, 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 não. Eu não posso evitar que uma mulher bonita, vestida sensualmente, passe na minha frente, mas eu posso evitar a segunda olhada. Posso evitar seguir com o rabo do olho. Não posso? É isso que o poder da cruz e da ressurreição faz em você. Ele dá poder para você dizer não às tentações que lhe assediam diariamente e constantemente. Você vai ser assediado pelas tentações, pelo mundo e pelo diabo e pelo seu coração até o último dia da sua vida, mas Deus já introduziu em você o princípio fundamental pelo qual você pode dizer não, não, não e não, que é a sua união com Jesus Cristo. Saiba disso, se considere assim e se ofereça a Deus, e o resultado é que o pecado não terá domínio sobre vós. Um dia, muito tempo atrás, quando eu descobri isso, eu estava ajudando um jovem recém-convertido a compreender. Ele tinha um problema muito grande com o temperamento dele. Você sabe aquele pessoal que tem um pavio curto? Ele nem pavio tinha, pegava na pólvora, direto. Nem pavio ele tinha. E era um moço que tinha um temperamento assim, muito difícil, muito difícil. E eu ensinei para ele, eu disse, olha, vamos para Romanos 6. Saber, considerar, se oferecer. Saber, considerar, tá bom. Aí terminou, né? E foi lá em casa, o estudo, ele foi para o ponto de ônibus. Aí no dia seguinte ele voltou. Pastor, não funciona não. Por quê? Olha, eu cheguei lá no ponto de ônibus e o ônibus começou a atrasar. Demorou. E eu, saber, considerar-se, oferecer-se, né? Pensando em tudo mais. E o tempo foi passando, e o ônibus foi demorando, pastor. Demorou 1 hora. Quando chegou, eu dei um chute na porta do ônibus, de tanta raiva que eu estava, pastor. Eu perdi completamente o controle. Esse trem não funciona. Disse, meu irmão, a gente não corta uma árvore grossa num dia só. Isso é alguma coisa que você tem que fazer todo dia, até você adquirir esse hábito, saber, considerar-se e oferecer-se a Deus. Você faz isso pela oração, pela leitura da palavra, pela comunhão com Deus todo dia, até você adquirir esse novo hábito. A base Deus já deu, a prática você implementa pela fé e diariamente fazendo isso. Então, é claro, você não vai pegar isso que eu estou dizendo e a partir de amanhã você está dizendo, a partir de hoje você está dizendo, eu já estou vivendo uma vida. Não. Mas isso é uma coisa que você tem que aprender todo dia, praticar todo dia. Não é à toa que a Bíblia manda que o cristão diariamente se encha do Espírito Santo e que ele busque a presença de Deus em oração, porque é através disso que você vai saber, considerar-se e oferecer-se a Deus. Amém? Pai, eu quero orar agora por aqueles irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite e que estão tentando, com todo o desejo do seu coração, viver uma vida santa, se livrar de hábitos pecaminosos, daquela tentação peculiar, daquele pecado predileto, e não tem conseguido, frustrando-se com peca, confessa, peca, confessa, peca, confessa. Eu quero pedir que nessa noite o Senhor esclareça suas mentes sobre o caminho da vitória, para que tu tenhas aquele povo que o Senhor elegeu e predestinou para serem santos e irrepreensíveis diante de ti. Ajuda-nos a desfrutar da obra completa do nosso Salvador na cruz e na ressurreição.